Só que, por que eu quis trazer esse caso? Porque esse caso, ele tem um culpado. A pessoa, o indivíduo que cometeu, ele sabe que ele era culpado, ele sabe que ele estava errando, porque ele cometeu e ele se entregou. Então ele tem a consciência de que ele errou. Ele sabe que ele estava fazendo algo errado. Porém, existe uma coisa chamada que é o efeito contágio. Que agora, quem trabalha em escola sabe que está acontecendo muito de trotes. De crianças ligando, ameaçando. Ou, às vezes, pode ser realmente uma ameaça real e as pessoas acharem que é um trote. Além de vários outros casos que agora a mídia está mostrando. Então, esse efeito contágio, que muitas vezes a mídia mostra a foto do indivíduo, legal, a gente vai saber quando vir ele e tudo mais. Só que tem muitas pessoas que não têm o discernimento e que também têm essa fagulhazinha, essa maldadezinha que, querendo ou não, ele tem essa maldade nele e vai querer copiar, vai querer fazer igual. Vai tomar como exemplo. Porque não sou eu para julgar, como eu falei, não vou colocar minha opinião, mas às vezes a nossa lei ela é muito branda. Então, as pessoas que têm realmente essa vontade, elas vão tomar como inspiração. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Eu vivo com adolescentes, eu convivo com crianças, a gente sabe que, às vezes, os ídolos deles são pessoas que a gente nem imagina, que a gente, como adulto, nem pensaria em ouvir. Mas eles estão vendo essas coisas na internet, eles têm acesso a isso, e, querendo ou não, são ainda crianças que estão estabelecendo uma conduta moral e, às vezes, elas nem podem pensar como um erro, como uma culpa. E acabam, querendo ou não, esse efeito contágio, acabando fazendo coisas que não são legais. Pelo simples fato ou de mostrar para a mídia, ou de querer... não sei nem dizer a palavra certa. E outra coisa que eu vi também muito na internet, com a foto do indivíduo, muito olho por olho, dente por dente, né? Essa frase é muito antiga, né? Muitas pessoas desejando o mal para esse indivíduo. Várias pessoas que eu conheço também desejando o mal. Vou tentar não colocar minha opinião nisso. Mas eu desejando o mal dele, eu estou indo contra todas as leis de Deus. Ele fez errado, fez. Só que ele tem uma mãe, ele tem um pai. Por pior que seja o indivíduo, alguém ama ele. A pior pessoa que existe na face da Terra, a pior pessoa que vocês possam imaginar aqui, porque tem vários exemplos de pessoas que fizeram maldade na humanidade. A pior pessoa, existe alguém que ama ela. Então, eu querendo que essa pessoa sofra de maneira física, como muitas pessoas falavam, vamos machucá-lo muito, vamos acometer com a vida dele, ele merece isso, ele merece aquilo, tem que soltar ele lá e dar um jeito nele. Mas ele tem uma mãe, ele tem alguém que ama ele. Então, a gente desejando o mal para o indivíduo que, querendo ou não, ele não é um exemplo, mas ele é um irmão. Então, a gente desejar o mal para ele, a gente está indo contra qualquer ensinamento que Deus traz para a gente. Eu sei que é frio falar isso, por isso que eu estou tentando não colocar minha opinião aqui. Mas a gente tem que, no mínimo, fazer um esforço para fazer uma oração, por mais difícil que seja, pelo menos pela mãe dele. Eu não consigo fazer por ele, mas para acalentar o coração de uma mãe, do pai ou de alguém que ama ele. É difícil, eu sei que é, porque é muito comovente tudo que aconteceu, mas a gente tem que tentar, aos poucos, ir melhorando esse nosso ímpeto do olho por olho, dente por dente. Porque, querendo ou não, esse estado bélico que fala muito sobre isso, de querer resolver tudo na base do que era antigamente. Parece que a gente está degladiando ultimamente. Que vai voltar brigas e o pessoal vê e achar isso interessante. Outra coisa também foi o depoimento do pai. Não sei se alguém acabou assistindo o depoimento do pai de uma das crianças que acabou desencarnando. E o pai falando que eu, como cristão, eu perdoo esse indivíduo.
O pai que passou por essa situação conseguiu falar isso. Aí muita gente criticando esse próprio pai, falando como esse pai consegue falar isso, como esse pai fala uma coisa dessa, ele está anestesiado. Pode ser que ele esteja, pode não ser, mas querendo ou não, quem está tentando buscar o lado espiritual sabe que ele tem razão no que ele está tentando mostrar e que ele mostrou para a gente. Amar o próprio inimigo. Não desejar o bem, porque eu acho que nessa situação é quase impossível desejar o bem, mas também não desejar o mal. Desejar que a pessoa consiga, pelo menos nessa encarnação, perceber. Talvez ela não vai perceber o que ela cometeu, mas começar a plantar a sementinha para ela começar a mudar. Porque, como eu falei, a nossa atual existência é a melhor que a gente tem. Então, se a gente tem no mínimo ali, não posso falar em números, mas já ouvi falar em 800, sei lá, 1000 encarnações, será que em alguma dessas nossas encarnações a gente nunca cometeu uma coisa assim?